Boa tarde. Ministério Público do Trabalho embarga a obra do Arraial da Lagoa. Regulamentação de selo visa garantir a obediência às vagas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. Prazo para solicitar alvará para a participação de crianças e adolescentes em grupos folclóricos encerra amanhã. Lançado o Prêmio FINEP 2013. E mais, conheça a história do representante maranhense na Série C do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Correia. O Repórter Maranhão está começando agora. Há 10 anos entrou em vigor a lei federal que reserva vagas para idosos e pessoas com deficiência. Apesar disso, nem sempre as vagas são utilizadas por quem realmente necessita. Por isso, a Prefeitura de São Luís está regulamentando a emissão de selo para estacionamento. Por lei, 5% das vagas de estacionamento devem ser reservadas para quem tem mais de 60 anos e outros 2% para pessoas com deficiência. Mas, na prática, nem sempre esse percentual é cumprido. Outra situação muito comum é as vagas serem usadas por quem não se enquadra nos 2 critérios. Por isso, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes está regulamentando a emissão do selo que garante o estacionamento reservado para idosos e pessoas com deficiência. É uma ferramenta de controle que vai assegurar, para as pessoas, portadores de necessidades especiais e aos idosos, que aquela vaga vai ser ocupada exatamente por essas pessoas e não pelo usuário em comum. O selo tem validade de 1 ano. No caso dos idosos que quiserem adquirir o certificado, é necessário apresentar a cópia da carteira de habilitação, cópia do certificado de registro e licenciamento de veículo e certidão de nada consta de multa expedido pela SMTT. Já no caso das pessoas com deficiência, é necessário ainda apresentar o laudo médico. Segundo o superintendente de trânsito, por enquanto os trabalhos serão educativos e, posteriormente, será dado início às fiscalizações. Como a grande maioria das pessoas ainda não veio requerer o selo, então nós estamos fazendo um trabalho educativo em que de orientação. Nós vamos estar complementando a emissão desse selo e provavelmente dentro de pouco tempo nós vamos estar com um número maior de solicitações e nós já vamos estar fazendo essa fiscalização mais efetiva. O número de inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, totalizou mais de 6.850.050 candidatos, superando a quantidade registrada no ano passado, que chegou a 6.495.000. Para os candidatos que não estão isentos, o prazo para pagamento da taxa de inscrição encerra amanhã e apenas depois deste procedimento a inscrição será confirmada. As provas serão realizadas nos dias 26 e 27 de outubro. No Brasil, o glaucoma atinge cerca de 1 milhão de pessoas e para reduzir esse índice, especialistas alertam para a necessidade de prevenção, já que é considerada uma doença silenciosa. Um problema que afeta a visão de muita gente. O glaucoma prejudica cerca de 8% da população mundial. Uma doença também considerada silenciosa, já que em 80% dos casos, o glaucoma não apresenta sintomas no estágio inicial. O glaucoma é considerado a maior causa de cegueira irreversível em todo o planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde. O portador que não trata a doença começa perdendo a visão periférica. O diagnóstico ele é necessário e ele é feito unicamente na consulta oftalmológica. É bom lembrar que o glaucoma ele é uma doença assintomática. A grande maioria das pessoas que tem a forma mais comum da doença, que é o glaucoma de ângulo aberto,
não apresentam sintomas. E então é necessário que seja feito o diagnóstico para prevenir a doença. E às vezes a pessoa pergunta, mas doutor, como é que eu estou perdendo a visão e eu não tenho sintoma? É porque a perda visual do glaucoma, ela se dá perifericamente. A visão, ela começa a borrar de fora para dentro. A visão central, ela é preservada até o último momento da doença. Segundo pesquisa elaborada pela Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, em parceria com um instituto norte-americano, 54% dos brasileiros não sabem o que é o glaucoma. É o caso deste aposentado, que há mais de um ano não passava por uma avaliação médica. Geralmente, enquanto a gente não sente o problema, a gente não procura solução, não procura o profissional. Nesta semana, foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, uma doença que não tem cura. No entanto, pode ser controlada com a medicação adequada. O SUS oferece tratamento integral à doença desde 2011. Em alguns casos, é indicada a cirurgia do glaucoma. Lembrando que a cirurgia não é para restabelecer a visão, e sim, durante a cirurgia é feita uma fístula, uma pequena abertura na parte superior do olho, onde facilita a drenagem do líquido que tem dentro do olho e assim mantém a pressão do olho baixo. Então a cirurgia do glaucoma é para manter a pressão baixa, não para restabelecer a visão. Terça-feira ensolarada em São Luís. Confira a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Imperatriz, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva no período da manhã e também da noite, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Caxias, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Balsas, nebulosidade variável ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva, mínima de 20 e máxima de 29 graus. E veja a seguir, Ministério Público do Trabalho embarga obras do Arraial da Lagoa e as regras para a participação de crianças e adolescentes nos arraiais de São Luís. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens da Avenida Ana Jansen no bairro da Ponta da Areia. Tempo bom agora em São Luís. Agora são 12 horas e 8 minutos. Nesta terça, no Estúdio Móvel, o Cinebloco. Um bloco de carnaval que toca músicas de cinema. Bailarinos que traduzem na dança o universo de grandes pintores. Muitas imagens sugerem movimento. E ainda, as realizações audiovisuais do coletivo Paê Biru. Nesta terça, às 6 da tarde. E para os que têm insônia, às 2 da manhã. Porque se o tempo é agora, o estúdio é móvel. Você conhece os juizados especiais federais? Eles foram criados para facilitar a sua vida. Se você tem alguma causa de até 60 salários mínimos para resolver com a União, ou com alguma autarquia, fundação ou empresa pública, como o INSS, a Caixa Econômica Federal, os Correios, procure a Justiça Federal mais perto de você e informe-se. Você vai ver como o Juizado Especial Federal é a maneira mais simples, rápida e econômica de garantir o seu direito. O mês de junho é um dos mais movimentados para o turismo em São Luís, graças às festas de São João.
Mas nos últimos anos, esses números vêm diminuindo. E com o atraso na divulgação das atrações dos festejos, a expectativa do mercado não é das melhores. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Maranhão, é difícil prever como ficará a taxa de ocupação dos hotéis de São Luís durante o mês de junho. No ano passado, no mesmo período, a ocupação foi de 64%, índice considerado baixo para a época. O São João é importantíssimo para o turismo de São Luís, principalmente São Luís, porque o folclore, como a culinária, como o centro histórico e como as praias, são produtos turísticos super importantes que nós temos que trabalhar da melhor forma possível. Nós estamos precisando que nossas autoridades façam o dever de casa, porque nós procuramos fazer. Nesta agência de viagens, o período junino é sempre momento de grande procura por pacotes, mas o proprietário da agência acredita que o desempenho poderia ser ainda melhor caso as atrações da temporada junina fossem divulgadas com antecedência. A gente não recebeu nenhuma programação da parte dos governos, né, dizendo como é que vai acontecer o São João, mas eu acho que essa semana que entra agora, que já está próximo, a gente vai receber esse calendário para a gente estar divulgando com mais intensidade. Além da demora na divulgação do calendário dos festejos juninos, o trade atribui a outros problemas o desempenho do turismo abaixo do esperado. A CAEMA, até hoje, não usou o recurso que foi liberado pelo Ministério do Turismo para despoluição de nossas praias. Tem 10 milhões que nós estamos sujeitos a perder porque a CAEMA, até o momento, não fez a licitação da obra. O Ministério Público do Trabalho no Maranhão embargou ontem as obras do Arraial da Lagoa, no bairro Renascença. Segundo o Ministério, os trabalhadores que prestavam serviço na obra se encontravam em situações comparáveis à escravidão. Os 25 trabalhadores, incluindo um adolescente de 17 anos, estavam sem carteira assinada, equipamentos de segurança, alojamentos sanitários e água potável. Amanhã será realizada uma audiência para que os trabalhadores recebam todas as verbas rescisórias e para que seja firmado um termo de ajustamento de conduta com os empresários responsáveis. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Governo, que promove o Arraial da Lagoa, o serviço é terceirizado e de responsabilidade da empresa contratada e que todas as denúncias serão apuradas para que os responsáveis sejam punidos com a rigidez da lei. E quem também está de olho nos festejos juninos é a Vara da Infância e da Juventude de São Luís. Amanhã é o último dia para solicitar o alvará judicial para a participação de crianças e adolescentes em danças e grupos folclóricos nas festas de São João. O repórter Tiago Bastos tem mais informações. Boa tarde, Tiago. Olá, boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Bem, até a manhã de ontem, apenas 21 representantes de brincadeiras haviam requerido o documento. A exigência, Edmilson, está prevista na Portaria 04 deste ano, editada pelo titular da primeira Vara da Infância e da Juventude de São Luís, o juiz José Américo Abreu Costa. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, eu converso agora com o comissário de Justiça da Infância e da Juventude, o senhor Luiz Sérgio Duarte. Com relação às fiscalizações, né? Até o momento, as brincadeiras, os representantes estão apenas indo à primeira vara para regularizar suas situações. Quanto à fiscalização futura, como é que se dará? Boa tarde. Boa tarde. A fiscalização ela vai começar a partir do dia 8, porque a Vara da Infância abriu o prazo do dia 2 até o dia 29, ou seja, até amanhã é o prazo que as entidades folclóricas elas têm para requerer o alvará, tá? E a partir do dia 3 até o dia 7 é o prazo que elas vão ter para receber aqueles alvarás que foram deferidos, tá? Então a fiscalização em questão do alvará só se dará a partir do dia 8, pois já expirou o prazo para todas as brincadeiras receberem os alvarás. Agora, por que é proibido hoje a utilização de menores nesse tipo de manifestação? Na verdade não é uma proibição. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 149, ele determina ao juiz da Vara da Infância que regulamente esse acesso. Então, o acesso, permanência e participação de crianças em brincadeiras, eventos, ele tem que ser disciplinado para evitar eventuais abusos, eventuais estado de vulnerável que eles ficam, né? Então, situação de risco. Então, é uma forma de se regularizar
a participação dele nessas brincadeiras. O representante da manifestação que não cumprir essa determinação, o que pode acontecer? Bom, quanto a aquelas pessoas, aquelas entidades que não cumprirem com a determinação, elas podem sofrer uma sanção administrativa, que varia de uma multa de 3 a 20 salários mínimos e a interdição da brincadeira e até com a retirada da criança de deixar de participar. Esse prazo que se encerra amanhã não vai ser prorrogado? Não, o prazo começou desde o dia 2 de maio e vai até o dia 29, que é amanhã, até às 18 horas. Então, aquelas pessoas que ainda não deram entrada, que procurem a vara da infância situada na Vila Silva Maia, 219 Centro, próximo ao Colégio Liceu Maranhense, e faça o pedido do seu alvará. Temos até às 18 horas de amanhã para receber toda a documentação. Ok, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde ao senhor. Só uma última informação. De acordo com a portaria, a participação de crianças e adolescentes de 6 a 11 anos, acompanhadas ou não de parentes, somente será permitida até a meia-noite e vai depender desse alvará judicial que deve ser requerido por cada grupo ou brincadeira. Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Tiago. E tivemos um problema de queda de energia elétrica aqui em nossos estúdios. Pedimos desculpas pelo espaço que estivemos fora do ar. E veja no próximo bloco, lançado o Prêmio FINEP 2013. E mais, falta pouco para a estreia do Sampaio Correia na Série C do Campeonato Brasileiro. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens da Praça Poeta José Chagas, na Lagoa da Jansen. Agora são 12 horas e 17 minutos. Eu te amo porque te amo. Não precisas ser amante e nem sempre sabes ser. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge dicionários e há regulamentos vários. Bom, eu me preocupo com a questão da água já há bastante tempo, porque eu percebo assim que nós somos um povo que tem muita água, muita abundância, e a gente tem uma sensação então que a gente precisa cuidar muito bem dela. Uma medida é, por exemplo, aproveitar a água das chuvas. Tem uma caixa coletora de água que é usada para o jardim e é usada na privada também. A gente tem o hábito de deixar a água correr. Banho, quando a gente escova os dentes, quando a gente lava a louça. Então, é muito importante que a gente vá se dando conta que essa água é uma água tratada, que passou por um processo caro. Mas vamos imaginar isso, várias casas fazendo isso, aí vai fazendo uma diferença. Sempre é a soma dos pequenos que faz a diferença. Eu sou Miriam, eu armazeno água da chuva na minha casa. Para manter viva a tradição das embarcações artesanais maranhenses, foi criado em 2006 o Centro Vocacional Tecnológico Estaleiro Escola. O local chegou a ser fechado, mas agora se prepara para receber novos alunos. No século XVIII, esse casarão histórico abrigou a maior indústria de beneficiamento de arroz do Maranhão. 3 séculos se passaram e o local, situado às margens do rio Bacanga, em São Luís, se tornou um centro vocacional tecnológico diferente. Aqui no Estaleiro Escola, os alunos aprendem a construir as embarcações artesanais, a produzir as velas dos barcos e até a velejar. O projeto nasceu da necessidade de preservar esse conhecimento tradicional maranhense.
Tudo começou com este engenheiro civil que iniciou uma pesquisa na década de 80 sobre os profissionais que se dedicam à fabricação de barcos. Ele percorreu todo o litoral maranhense e catalogou dezenas de embarcações utilizadas na pesca e no transporte de cargas e passageiros. A preocupação dele e de todos os profissionais que trabalham aqui é uma só: garantir que as técnicas artesanais não se percam com o passar do tempo. A finalidade é não deixar essa arte, esse conhecimento tradicional centenário se perca, mas também é a consciência de que ele é a base de economias regionais importantíssimas, das quais ainda sobrevivem milhares de famílias no Maranhão. Seu Deodico tem 83 anos e trabalha na fabricação de velas há quase 6 décadas. Ele foi um dos talentos descobertos pelo Estaleiro Escola e hoje se tornou um professor dedicado que adora repassar aos mais jovens os segredos da produção de uma boa vela. Para fazer uma vela boa tem alguns segredos, né? Tem. Esse aqui tem que tirar medida para não ficar, como se diz, sacudo, tudo desempenadinho ali, tudo assim, bem redondinho. O estaleiro possui também uma exposição permanente de embarcações encontradas em todo o litoral maranhense. São verdadeiras relíquias, como a canoa costeira, barco artesanal que só existe no Maranhão e que corre o risco de desaparecer por causa da evolução tecnológica. É um barco lindíssimo, que em 2005, inclusive, mereceu da revista Náutica, dos maiores especialistas em embarcações do Brasil, o título de ser um dos 20 barcos mais bonitos do Brasil. Então a nossa preocupação é que ela seja preservada para as futuras gerações. Se depender de James, a canoa costeira vai permanecer viva no litoral maranhense. Ele entrou no estaleiro como aluno e se tornou professor. Não, esse é um sonho que eu sempre tive, aprender a construir embarcação, e para mim é um sonho. Um sonho, isso daí. Não tenho nem palavra para dizer sobre isso aí depois que eu aprendi. E hoje em dia, ser um professor para estar ensinando para outras pessoas. O Prêmio FINEP é considerado o mais importante instrumento de estímulo e reconhecimento à inovação no país, concedido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia a pequenos e microempreendedores. A edição 2013 do prêmio foi lançada hoje em cerimônia que homenageou a Associação das Quebradeiras de Coco de Itapé-Curumirim. O babaçu é uma espécie de coco natural típica do Maranhão. Dele se extrai uma fruta, um tipo de amêndoa, utilizada na fabricação de diversos produtos. Do babaçu também se retira um tipo de mesocarpo utilizado na culinária. Dessa matéria-prima é possível fazer bolos, tortas salgadas e até pães. A Associação das Quebradeiras de Coco Babaçu do município maranhense de Itapé-Curumirim, a 110 quilômetros de São Luís, existe desde 1998 e desenvolve a atividade econômica utilizando o produto típico do estado. São N atividades que está sendo desenvolvida dentro da questão do babaçu. Largou de ser simplesmente aquele coquinho que não tinha valor e passou a ser uma riqueza para nós. E, sobretudo, na questão da qualidade de vida, na geração de renda e qualidade de vida dessa quebradeira de coco. Ano passado, a Associação e a União dos Clubes das Mães de Itapé-Curumirim venceram o Prêmio FINEP, oferecido a projetos que incentivam a economia e o bem-estar social. Elas saíram da simples extração da amêndoa do babaçu, a produzirem alimentos, a criarem novos produtos, que veio, portanto, aumentar a sua renda e melhorar a sua qualidade de vida. Quer dizer, é assim que se faz com a inovação. O lançamento do prêmio deste ano foi feito nesta solenidade, que contou com as presenças de representantes de instituições ligadas às micro e pequenas empresas. O prêmio FINEP foi criado em julho de 1967. Em 2013,
Mais de 8 milhões de reais em prêmios serão distribuídos. Toda a literatura ela mostra que não basta o governo e a iniciativa privada apoiarem os projetos inovadores. Quer dizer, o reconhecimento dessa inovação, a exposição dos casos de sucesso, ela acaba causando um efeito bastante interessante na sociedade, mostrando que é possível inovar. Então acho que, obviamente, a gente premia com recursos financeiros de 100 a 500 mil reais os vencedores, mas o principal é essa exposição que a gente mostra para a sociedade, para o Brasil, para o mundo, que a gente sabe inovar, que a gente consegue inovar. Hoje nós estamos aqui celebrando um ato fundamental que é reconhecer essas empresas que melhor se desenvolveram, que melhor utilizaram essas ferramentas através de um prêmio, né? Ou seja, o reconhecimento é uma forma muito forte de incentivo, isso que também a gente vem buscando. E agora vamos falar de futebol. Everton Goiano não é mais o técnico do Sampaio Corrêa. O clube, que está prestes a estrear na Série C do Campeonato Brasileiro, apresentará um novo técnico hoje às 3 horas da tarde na sede do clube. E você sabe por que o Sampaio também é chamado de Bolívia Querida? Conheça um pouco mais da história do Sampaio Corrêa na reportagem de Wanderson Lima. Há exatos 90 anos, um grupo de jovens que costumava jogar bola nas ruas do centro de São Luís resolveu fundar um time de futebol. Nascia a Associação Sampaio Corrêa Futebol Clube. A ideia deu certo e hoje o Sampaio se tornou o time de maior torcida e com o maior número de títulos do futebol maranhense. São 31 títulos estaduais e 4 regionais. O Sampaio já faturou os campeonatos brasileiros das séries B e C e é o atual campeão da Série D. O meio-atacante Cleitinho participou da campanha vitoriosa no último brasileiro e lembra da euforia da torcida que chegou a invadir o campo após a conquista do título. Tive que descer antes e entregar minha camisa do jogo lá embaixo para me guardar de recordação e vestir outra camisa, senão era arriscado eles me deixar até de cueca no campo mesmo. E em pensar que tudo começou com uma aeronave que inspirou o nome e as cores do clube. Havia um projeto do hidroavião fazer a travessia dos Estados Unidos, eu estive lá nesse local que eles partiram, né, para cá, para a América, seria o Maranhão, e esse primeiro avião não teve sucesso. E o nome era Sampaio Corrêa porque o ministro da Aeronáutica na época, que era presidente do Aeroclube, o nome dele era José Matoso Sampaio Corrêa. Então o Sampaio Corrêa é um nome próprio, né? Por isso tem o Sampaio Corrêa do Maranhão e hoje existe na segunda divisão do Rio de Janeiro, por conta do Sampaio Corrêa daqui. O Sampaio possui as mesmas cores da bandeira boliviana, verde, vermelha e amarela. Não demorou para que o time passasse a ser chamado de Bolívia Querida. Diante da conquista de inúmeros títulos, a equipe passou a ser conhecida também como Tubarão. Para o zagueiro Robinho, revelado nas categorias de base do clube, fazer parte da história do Sampaio Corrêa é um privilégio. Para mim é muito importante, né, fazer parte da história do Sampaio Corrêa. Haja visto que é o maior clube daqui do Maranhão, que maior torcida, que mais títulos tem, né? Graças a Deus, nesses 5 anos que eu estou aqui no Sampaio, graças a Deus foi com títulos, né? Isso é muito importante. Isso marca a carreira de um jogador no clube, em qualquer clube. Em 2013, o time espera fazer bonito no Campeonato Brasileiro da Série C e dar mais alegria aos torcedores maranhenses. E só lembrando, a TV Brasil vai transmitir ao vivo os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Sampaio joga no domingo, aqui em São Luís, às 7 horas da noite, contra o Brasiliense. Eu, repórter Maranhão, fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.